Então, irei iniciar agora a apresentação do relatório 6 da disciplina de Radiação em Ondas Guiadas sobre linhas de transmissão e os seus parâmetros, da professora Úrsula e apresentado por Sandy Soares. Então, o objetivo desse relatório é explorar as funcionalidades do software CUX e produzir uma apresentação onde é apresentado o projeto de 5 tipos de linha de transmissão disponíveis no software. As linhas, elas terão impedância característica de 50 ohms e, nesse caso aqui, eu utilizarei o substrato dielétrico FR4. A linha de transição é um sistema usado para transmitir energia eletromagnética ou informação da forma eletromagnética. Essa transição não é irradiada e sim guiada de uma fonte geradora para uma carga consumidora através de dois condutores ou mais. Como exemplos de linha de transição, podemos citar o cabo coaxial, par de fios paralelos e trilha sobre uma placa de circuito impresso. Nós temos duas condições necessárias para o suporte de uma solução TM. Então, havendo um condutor elétrico perfeito, esse não pode ser único, ou seja, deve haver um de ida e um de retorno para fechar o circuito. E o meio dielétrico que compõe a seção reta da linha de transmissão, por onde passa a onda, tem que ser homogêneo, ou seja, o dielétrico tem que ser de um tipo único. Soluções TM, que são soluções que nós trabalharemos também nesse relatório. TM significa transversa eletromagnética e quer dizer que o campo elétrico, o campo magnético e a direção de propagação, todos estão perpendiculares entre si. Pode-se definir a tensão entre dois condutores como é a primeira fórmula indicada no slide, ou seja, a tensão é igual a menos integral de EdL. Nesse caso, a tensão ela é fruto de um produto escalar, mas a tensão ela se comporta como uma onda viajando ao longo de uma linha de transmissão. Nesse caso, nós temos a fórmula mais geral da tensão, que está indicada em vermelho, que é uma equação de onda. Ou seja, a fórmula é composta pela associação entre a onda viajando na direção positiva, a incidente, e uma onda viajando na direção negativa, a refletida. O nosso V0 é a nossa amplitude e a parte exponencial com menos JKZ ou mais JKZ, ela indica a nossa direção de propagação. O mesmo também foi feito para a corrente, mas nesse caso analisando o campo magnético e utilizando a lei de Ampère. E com isso encontramos uma equação de onda também para a corrente. E após encontrar quanto a equação de onda para a tensão e para a corrente, foi possível encontrar uma fórmula para impedância característica, que é representada por Z0 e é dada pela razão entre a onda de tensão e a onda de corrente. Parâmetros de linhas de transição, nesse caso aqui, uma análise sem perdas. Então, de acordo com uma análise de energia armazenada, considerando o meio sem perdas, é possível obter a fórmula para capacitância e para indutância. A capacitância por unidade de comprimento ela é dada por raiz de μ sobre Z0. E a indutância por unidade de comprimento ela é dada por Z0, que multiplica a raiz de μ. Ou seja, quanto a capacitância quanto a indutância, elas são em função da impedância característica da linha de transmissão e em função também das características do meio dielétrico. Então, manipulando essas duas equações de capacitância e indutância, isolando μ e igualando as equações, encontramos uma forma para a impedância característica, que é igual à raiz da indutância sobre a capacitância. Então, quer dizer que a impedância característica ela está relacionada aos parâmetros da linha, especificamente a geometria e ao material, né, o que diz a nossa forma de capacitância e indutância também. Então, também, se isolar o Z0 e igualar as equações, nós chegamos na equação para a constante de propagação, que agora ela vai ser em função dos parâmetros de indutância e capacitância. Antes nós calculávamos a constante de propagação como sendo ômega que multiplica a raiz de μ. Agora agora essa constante de propagação ela é em função da indutância e da capacitância, que são valores mais fáceis de encontrar no mercado. Em um meio dielétrico com perdas, é como se houvesse uma condutância em paralelo com a capacitância, que vai ser o nosso sigma, né? Então, nesse caso, a impedância, o epsilon e a constante de propagação, elas são complexas.
e a onda apresenta atenuação. É possível notar que o K apresenta parte real e parte imaginária, com o alfa representando as perdas da onda. E no caso da situação sem perdas, o K ele só possui beta, que é a parte real. Tratando-se ainda de uma onda TM, a resistência é dada por raiz de ômega mi sobre 2 sigma, que multiplica o inverso do perímetro do condutor. Assim, nós temos a fórmula completa, quanto para a impedância característica, quanto para a constante de propagação, que estão expostas a seguir. No caso de uma linha sem perdas, nós não temos nem a resistência, nem a condutância, conforme foi apresentado no início, e a impedância característica ela seria raiz da impedância sobre a condutância. A condutância não, a capacitância. Tangente de perdas. Esse é um parâmetro utilizado no projeto das linhas de transmissão, que é a razão entre a corrente de condução e a densidade da corrente de deslocamento, que é dado por sigma sobre ômega epsilon. Quanto maior, ou seja, quanto maior a corrente de deslocamento, menor a tangente de perdas e, portanto, melhor o dielétrico. E quanto maior a corrente de condução, maior a tangente de perdas e mais característicos é de um bom condutor. Então, o primeiro tipo de linha simulado no SoftCux é a linha de microfita, que foi considerado o dielétrico do tipo FR4, que possui a permissividade relativa de 4,3, que são parâmetros que são configurados no projeto da linha. O MIR é a permeabilidade relativa do FR4, que é 1. O H ele indica a altura do dielétrico, que vai ser de 1,5 milímetro. O HT ele se refere ao ar, que é o que temos em cima da nossa linha de transmissão, que é algo muito, muito grande. O T ele se refere à espessura do cobre, que vai ser de 35 micrômetros, que equivale a 1 onça. O conde ele se refere à condutividade elétrica do cobre, que é 4,1 vezes 10 a 7, e o TAND ele se refere à tangente de perdas, que nesse caso foi considerado zero. A nossa frequência ela é de 2,5 GHz, e como foi solicitado um projeto da linha de transmissão com a impedância característica de 50 ohms, foi inserido no Z0 50 ohms e foi sintetizado. Então, para essa impedância característica, é necessário que a largura do nosso condutor ela seja de aproximadamente 2,89. E o L indica o comprimento dessa linha de transmissão. Foi considerado aí de 4 metros, mas ela não vai alterar na nossa impedância característica. E vai ser mostrado no slide posterior essa alteração e a relação com a impedância. Então, primeiro alterando o comprimento da linha de transmissão de 4 metros para 10 metros, é possível perceber que a impedância se manteve em 50 ohms. Agora, alterando o comprimento para 4 metros e alterando a largura do cobre de 2,89 milímetros para 10 milímetros, é possível perceber que a impedância característica da linha passou a ser de 20,89 ohms. Isso ocorre uma vez que a largura do condutor afeta a impedância característica, porque altera as propriedades elétricas da linha, que está relacionada à capacitância e à indutância, enquanto o comprimento de onda por si só não afeta a impedância característica. Ela afeta como a linha se comporta em termos de reflexão e transmissão de sinais. Então, ainda analisando a linha de microfita, foi realizado um pequeno script no MATLAB para o cálculo do comprimento de onda. Então, primeiro foi definido os parâmetros para a fórmula da velocidade, para o cálculo da velocidade, em que μ é igual ao μ relativo do dielétrico vezes o μ0 do vácuo, né? Se refere à permeabilidade do vácuo, que vai ser 1 que multiplica π vezes 4 vezes 10 elevado a menos 7. O epsilon, ele vai ser igual ao epsilon efetivo, que é uma relação entre o epsilon do ar e o epsilon relativo do dielétrico. Isso, o epsilon efetivo vezes o epsilon do vácuo. E no caso, a velocidade
ela vai ser igual a 1 sobre raiz de μ, a frequência aí que é de 2,45 GHz e o lambda ele vai ser a velocidade sobre a frequência. O resultado do nosso lambda é 0,0676 metros. Ou seja, inserindo, né, que vai dar 6,76 centímetros. Inserindo esse valor do comprimento da nossa linha de transmissão no software CUX, nós podemos perceber, né, assim como foi dito anteriormente, que a impedância ela se manteve em 50 ohms. Porém, o nosso ângulo ele é de aproximadamente 360 graus, que indica um ciclo da onda. Então, a análise feita anteriormente sobre o comprimento da linha de transmissão é, quer dizer que esse comprimento ele diz sobre o ciclo, ele diz sobre o ângulo, né, da onda. Então, simulando agora uma linha de transmissão do tipo guia de onda coplanar, né, linha de transmissão coplanar, com os mesmos parâmetros, né, do tipo de dielétrico, FR4, o condutor do tipo cobre, a frequência a mesma. Aqui temos um parâmetro a mais, que é a distância entre os condutores, que é o S. E esse parâmetro de seção reta, ele também altera a impedância, né? Ou seja, a largura dos condutores, nesse caso, e também a separação entre eles alteram Z0. Então, como foi configurado uma impedância característica de 50 ohms, é necessário nessas especificações que a largura do condutor seja de 3 milímetros e a separação entre eles seja de aproximadamente 0,8 milímetros. Aí, como foi dito anteriormente, né, que o comprimento da onda pode ser qualquer um e que não irá alterar a nossa impedância. Então, agora simulando uma coplanar aterrada, utilizando os mesmos parâmetros, né, utilizados anteriormente, e para uma impedância de 50 ohms, é necessário que a largura dos condutores seja de 2,50 milímetros aproximadamente. É uma largura menor, né, do caso anterior, e sendo que as linhas elas são bem semelhantes, né? A diferença é que aqui ela é aterrada. E a largura entre os condutores aqui é maior, né? Também. É necessário 1 milímetro. Ou seja, qualquer alteração nesses dois parâmetros, a impedância característica ela vai ser diferente de. Então, agora simulando uma linha de um cabo coaxial, considerando os mesmos parâmetros do dielétrico, do tipo FR4, e o mesmo tipo de condutor de cobre, né, para uma impedância característica na linha de transmissão de 50 ohms, é necessário um diâmetro interno de 10 milímetros e um diâmetro externo de, por exemplo, aproximadamente 56,36 milímetros. O comprimento aqui do cabo ele não vai influenciar a impedância característica, ele vai influenciar somente o ângulo, e também uma consideração é que outras combinações do diâmetro interno e externo, eles podem sim, né, trazer uma impedância característica de 50 ohms também, mas é importante a simulação para ver certinho essa variação e combinação entre esses diâmetros. Para agora a simulação de uma microfita acoplada, utilizando os mesmos parâmetros anteriormente, e eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida na configuração e na definição dessas duas impedâncias, porque o software ele não me permitiu colocar as duas iguais a 50 ohms como foi solicitado. Então eu dei uma pesquisada e encontrei que o Z0E é a impedância de modo comum ou impedância do modo elétrico, e o Z0O é a impedância de modo diferencial. E nas linhas de transmissão acopladas, nesse tipo, a diferença entre Z0E e Z0O é uma consequência natural das propriedades eletromagnéticas geométricas das linhas, e essencial para garantir
que a transmissão de sinal seja eficiente e estável. Então, por isso, eu coloquei o Z0E como sendo 50 ohm e o Z0O como sendo 49 ohm, algo bem perto de 50. Porque quando eu colocava os dois como 50, aparecia nenhum número nos parâmetros físicos e elétricos. Então, para essa configuração, é necessário que a largura do condutor seja de 2,96 milímetros e a distância entre esses dois condutores seja de 10,85 milímetros. Conclusão. Então, até então, nós tínhamos estudado apenas a impedância intrínseca do meio, que era a relação entre o campo elétrico e magnético de uma onda TM. Com esse relatório, foi possível compreender e estudar a impedância característica de uma linha de transmissão, sendo possível fazer analogia até mesmo com a disciplina de circuitos. A impedância característica é a razão entre a tensão e a corrente, e essa depende apenas de parâmetros de seção reta do circuito. Portanto, a largura do condutor e a distância entre eles influenciam a impedância característica, uma vez que esses parâmetros alteram as propriedades elétricas da linha. E o comprimento não tem efeito direto sobre a impedância característica, então não influencia de forma alguma, como foi visto e concluído nas simulações expostas anteriormente. Então, essas foram as referências bibliográficas utilizadas para esse relatório. E essa foi a apresentação do relatório 6.